Eu sou Aníbal Gandra, sou psicanalista integrativo. A Luciana Carvalho é minha amiga já faz tempo e ela é nutricionista clínica funcional e é especialista, se especializou em TAA, que é o espectro autista, em Down e em TDAH. Luciana, quer falar um pouco sobre você? Como você Então, pegou essa especialização? que bom que você me convidou. É sempre bom falar da alimentação, de como ela tem a sua importância dentro do nosso organismo e da nossa a parte cerebral. Isso é uma coisa que eu estudo bastante. E a minha formação sempre foi a nutrição clínica, mas atuei em várias áreas. E depois eu fui convocada assim pela vida, porque na verdade muitas coisas levam a gente para caminhos que a gente nem espera, né? E eu Uhum. fui convidada para trabalhar numa clínica de terapias integradas e lá eu me apaixonei por essa área das terapias e da nutrição voltada para o autismo, para a síndrome de Down e para o TDAH. E cada vez mais fui mergulhando nesse universo que é tão grande, tão rico, e precisando muito de Isso. profissionais que atuem nessa área Muito carente, para né? atender essas famílias, né? A gente precisa muito... hoje eu sou formadora de profissionais, né? Eu dou aula em pós-graduações, de nutrição na síndrome de Down, no autismo e TDAH, e fico muito feliz de formar profissionais para atender essa demanda que hoje, cada vez, com o estilo de vida que as pessoas estão tendo, cada vez mais a gente está se deparando com essas alterações e tem que saber como lidar com elas, e uma maneira muito objetiva de lidar com elas é um estilo de vida mais saudável, uma alimentação rica, que possa proporcionar esse fornecimento de nutrientes para esse funcionamento cerebral, que é tão dependente desses nutrientes É. para funcionar, né? Você já está há algum tempo. Quando eu conheci você, você já era nutricionista, né? Você Sim. trabalhava numa outra Já área. tem um tempinho já, Aníbal. Então, você já trabalhava nessa área, não trabalhava nessa área, mas já trabalhava com nutrição. Isso. Mas você está nesse meio, nessa especialização já há algum tempo. Uhum. O que que mais te encanta? Eu sei que assim, é um meio que tem um envolvimento, né? Porque a gente está lidando com... A gente não, no caso, você está lidando com crianças, e aí você lida também com essas famílias, então você consegue acompanhar o progresso dessas crianças, a evolução delas, e mais importante, ou tão importante quanto, né, a evolução do seio familiar, porque quando a criança evolui, toda a família se reestrutura. Uhum. Eu vejo muitas famílias perdidas por conta de não saber lidar com essa situação. O que que você mais gosta, assim? O que que mais te encanta agora que você já está nesse meio? Na verdade, o que me levou a trabalhar com esse universo foram as famílias, porque eu vi muita dedicação dessas famílias em melhorar a qualidade de vida dos filhos e das pessoas que são portadoras dessas síndromes ou estão dentro do transtorno do espectro autista. Então, eu vi uma necessidade de apoio, de acolhimento e de informações de qualidade para que eles pudessem levar adiante esse tratamento Uhum. com segurança, sabe? Eu via que eu atendia muitas famílias que estavam muito perdidas dentro dessa condição e eu sentia que eu conseguia ajudar. E isso me fazia muito feliz, assim, de conseguir ajudar essas famílias nesse caminho, que não é um caminho fácil, Não. mas é um caminho possível, é um caminho que a família integrada consegue realmente mudar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E isso me encantou realmente. E como a alimentação é uma peça-chave dentro desse contexto, eu acho que a alimentação é a base de tudo, porque a alimentação é que leva os nutrientes para essa grande máquina que é o nosso corpo, que é completamente integrado, né? Não são sistemas separados, são sistemas que conversam, são sistemas que interagem.
o sistema cardiovascular, o sistema endócrino, o sistema intestinal, o sistema cerebral. Então, todos eles conversam entre si. E essa visão integrativa, eu tenho muito resultado com esse trabalho integrativo, né? Onde a gente avalia todo um contexto metabólico. E nesses grupos, a gente vê muitas alterações metabólicas que têm a sua fundamento genético, né? A gente sabe que tem as alterações genéticas que influenciam muito nesse processo, no processo inflamatório, no processo absortivo, no processo de vários metabolismos do corpo. Porém, hoje a gente sabe que o ambiente é o que a gente pode modificar, né? O ambiente é aquilo que a gente pode interferir, tanto para o bem como para o mal. E interferindo nesse ambiente, a gente pode proporcionar alterações significativas e benéficas dentro dessa manifestação genética. Né? Genética não é destino. Você tem a alteração genética, né? Tem a expressão dos genes nesses casos, mas a gente hoje já consegue criar um ambiente melhor para que esses genes não tenham a sua expressão, levando muitas comorbidades. A gente consegue interferir através do ambiente. Hoje, na verdade, a gente vive, Desculpa, você está falando de ambiente emocional. Isso, o que a gente come, o que a gente absorve principalmente, porque não adianta, muitas vezes você come e não consegue absorver porque você tem uma microbiota intestinal, que a gente estuda muito hoje, desequilibrada, né? E na verdade a gente tem nossa microbiota é constituída por micro-organismos vivos e que eles interagem com o que a gente come principalmente. Podem ser micro-organismos bons ou ruins, que a gente chama desse desequilíbrio que acontece de desbiose intestinal, né? E no intestino a gente tem síntese de neurotransmissores, ativação de vitaminas e minerais. Nosso intestino ele precisa estar íntegro para poder absorver todos esses nutrientes. Então, quando você tem um intestino permeável, acaba influenciando em todo o sistema. A gente hoje estuda muito essa ligação do eixo intestino-cérebro. Então, ter essa integridade intestinal, ter um intestino funcionando adequadamente é muito importante. E a gente pode fazer com que esse intestino funcione bem, com uma boa alimentação, e com que ele se desequilibre com uma alimentação desordenada, com muitos industrializados, com muitos pacotes, muita coisa que não é de origem natural. Né? Hoje a gente fala muito em comida de verdade, porque o que faz a base mesmo desse equilíbrio são os alimentos mais naturais, frutas, verduras e legumes. Inclusive, eu acho interessante falar, já que a gente está falando de saúde mental, anti-inflamatórios, antidepressivos, ansiolíticos, eles também destroem a microbiota intestinal, né? Os medicamentos em si, eles são o que a gente chama de um corpo estranho dentro do nosso corpo, né? Quando a gente toma antibióticos, na verdade, a gente mata as bactérias boas e as bactérias ruins. A gente elimina aquela microbiota e, na verdade, esses micro-organismos, eles produzem metabólitos que, se tiverem maior quantidade de micro-organismos ruins, de bactérias ruins, eles produzem metabólitos tóxicos. E se tiver a maioria de bactérias boas, eles conseguem fazer com que esse intestino funcione adequadamente. Então, os medicamentos, eles também são... eles não são inócuos, né? Eles atingem onde ele tem que atingir. Eu acho que os medicamentos vieram para revolucionar, não sou contra os medicamentos, mas tudo tem que ter o seu equilíbrio, né? Não pode ser exagerado o uso. Deixa eu só fazer um parênteses. Disbiose, para quem é meu seguidor e não sabe, é justamente a desregulação do que antigamente se chamava flora intestinal, né? Só que flora é relacionado à planta e hoje em dia a nomenclatura está mudando para microbiota.
Então, eu li um estudo, e eu acho isso interessante, porque assim, eu defendo o tratamento da depressão, um tratamento integrativo. E a gente tem muitos psicólogos, médicos, psicanalistas, que até hoje eles acham que todos os médicos menos, mas psicólogos e psicanalistas que acreditam que determinados transtornos são só frutos de linguagem, da linguística, do significado. Você vê que está muito na moda falar em PNL, mas, na verdade, eu até fiz um post sobre isso. Apesar da mente, né, a psique, ser uma coisa abstrata, ela é induzida pelo nosso corpo biológico, pelo nosso encéfalo, que é biológico. Então, assim, é necessário que existam os nutrientes para que sejam produzidos os neurotransmissores corretos, na quantidade correta. Agora, voltando a essa questão do antidepressivo, eu li um estudo onde dizia que o antidepressivo, ele, aos poucos, ele vai destruindo, no uso continuado, ele vai destruindo a microbiota intestinal. Então, ele passa a se tornar um agente causador do próprio transtorno. Porque no momento que você tem a microbiota destruída... Na verdade, ele interfere nesse metabolismo, né? Nossas células, hoje a gente fala muito na nutrição celular. As nossas células, para funcionarem adequadamente, elas precisam dos nutrientes. E hoje as pessoas estão se alimentando, mas não estão se nutrindo. Então você pode estar no peso ideal, na altura ideal, tudo certinho, mas não está nutrindo esse metabolismo. É como se fosse uma grande máquina mesmo. E você precisa, é igual você botar gasolina ruim no seu carro. Você vai levar a ter um prejuízo com isso em algum momento. Então, o estilo de vida hoje está muito associado a esse. E hoje a gente estuda bastante essa ligação do intestino-cérebro. No quadro do autismo, da síndrome de Down e TDAH, a gente vê, os estudos falam também sobre uma clara predisposição a esse processo inflamatório, né? É um quadro de inflamação de baixo grau, que a gente chama, não é aquela inflamação que você corre para o hospital, é aquela inflamação de baixo grau que vai ali aos pouquinhos destruindo e desequilibrando todos esses sistemas, tendo consequências principalmente na parte comportamental. Né? Você sabe que o diagnóstico do autismo, do TDAH, eles são feitos através da parte comportamental. Então, quando você tem os seus sistemas alterados, é lógico que isso vai alterar de alguma maneira a parte comportamental. Então, o que a gente estuda muito hoje é passar esse intestino permeável faz com que esses metabólitos tóxicos, essas toxinas, como ele tá furado, que a gente chama permeável mesmo, ele deixa passar essas toxinas e acabam entrando pelo eixo intestino-cérebro, pelo nervo vago, e intoxicando realmente a parte da neuronal. Então, a gente tem a barreira hematoencefálica também, mas ele já tem uma predisposição para essa parte inflamatória. Então, é um processo inflamatório de baixo grau, generalizado, que acaba desencadeando muitas vezes comportamentos alterados, e a alimentação influencia diretamente nisso, né? Então, nesses quadros a gente utiliza muito desses recursos, retirando as proteínas alergênicas, que podem também ser opioides, né? Você torna as proteínas, você se torna dependente dessas proteínas opioides, que elas se ligam aos receptores. Então, tem crianças que são dependentes assim, da alimentação de leite, tudo. Tem a parte sensorial também, eu vi uma seguidora aí falando sobre a parte de seletividade alimentar. Também pode estar ligada à parte de deficiência nutricional, né? A gente sabe que as vitaminas e minerais também influenciam na nossa parte de palatabilidade. Então, tudo isso é avaliado dentro da questão nutricional, com a avaliação clínica, avaliação de exames bioquímicos. A gente faz essa composição desse grande quebra-cabeça, que é entender esse metabolismo que é muito alterado, né? Uhum. Na tua área, quer dizer, na tua especialização, eu acho que já existe um entendimento claro
de que a nutricionista tem que fazer parte desse processo. Sim, dessa equipe multidisciplinar. Isso, exato. Eu converso muito com colegas porque em outros transtornos isso ainda não é uma coisa muito aceita. Quer dizer, não é comum um psicanalista receber um cliente com um transtorno de depressão ou com um transtorno de ansiedade. Então, você tem um acompanhamento normalmente psiquiátrico e psicoterapêutico, mas não é comum você enviar esse cliente para um nutricionista e muito menos para uma academia, né, que deveria ter, já deveria existir uma espécie de equipe assim, para tratar essa parte do exercício físico, que é fundamental também para esses transtornos. Eu não sei, na sua área específica, eu acho que já é uma coisa mais integrada. A gente está construindo isso aos poucos, né? Porque o número de pessoas dentro do transtorno do espectro autista vem aumentando muito. Então, quando você tem um aumento muito grande desse grupo, as pesquisas se voltam para isso, né? Para entender... Um em cada 160, se eu não me engano, no Brasil. Um em cada 160. Hoje a gente já está com 1 em cada 54 nascidos vivos. Então, e a proporção tende a aumentar, né? Então, isso são pesquisas dos Estados Unidos. Aqui a gente não tem esses dados muito corretamente, né? Mas, enfim, como as grandes pesquisas estão feitas lá fora, eles se dedicam muito a isso. Então, cada dia tem mais pesquisas nessa área e mostrando a importância desse... O que acontece, mais ou menos, até para quem é leigo que está aqui, quando você tem essa predisposição genética, você já tem essas alterações muito marcantes no teu metabolismo. Por exemplo, quase 80% dos autistas têm alterações gastrointestinais, que seja ai, meu Deus, não só seletividade, tem má digestão, deficiência enzimática, constipação, diarreia. Então, todo esse quadro desabsortivo, por exemplo, você comia frutas, legumes e verduras. Se você não conseguiu absorver isso por um quadro inflamatório, ou por um quadro de diarreia, ou por um quadro de desequilíbrio intestinal, não adianta. Então, você tem essa predisposição a não ter esse processo que começa pela boca, que é o processo de mastigação, e o processo enzimático também começa pela boca, pela mastigação, todo esse processo de deglutição, de quebra molecular. Quando a gente fala do intestino, muitas vezes você nem mastiga direito e aquele alimento chega íntegro ao intestino. E é aí que a gente fala dos probióticos e dos pré-bióticos. Por exemplo, quando a gente fala dos pré-bióticos, a gente fala daquela alimentação onde vai ser o substrato, a comida das bactérias boas. Então a gente chama de pré-bióticos. E os probióticos são os micro-organismos vivos, que hoje tem muitos estudos falando da sua importância e do seu determinadas cepas têm funções específicas. Então, cada vez mais estão se estudando conjunto de cepas para atuações específicas. Na atuação na diarreia, tem cepas sendo estudadas até na parte de neurodesenvolvimento. Então, essa interação de ambiente e microbioma é muito importante e é isso que a gente avalia nesse conjunto. Eu, particularmente, gosto dos pré-bióticos, porque os pré-bióticos, se você conseguir incluir na sua dieta do dia a dia, você consegue alimentar esses micro-organismos positivos que vão gerar metabólitos positivos de defesa e mantendo essa integridade da barreira intestinal. Então, hoje os estudos estão muito voltados para essa parte, né? É interessante dizer também que os próprios organismos bons combatem os patógenos, né? Os organismos ruins. Quer dizer, quanto mais você... Tem que estar equilibrado. Não pode nenhum nem outro. E eles, na verdade, o nosso organismo é tão perfeito que eles vivem em harmonia, sabe?
todo mundo, um dia tem um pouquinho de desbiose, porque a gente não se alimenta 100% todo o tempo, né? Existe essa... O que não pode acontecer é um processo constante de desequilíbrio, onde você perde toda a sua defesa dessa barreira intestinal. Então, se você faz isso, a gente sempre fala que a alimentação é um equilíbrio entre a frequência e a quantidade. Porque se você come uma porcaria todo dia, aquela porcaria vai influenciar todo dia naquele sistema, né? Agora, se você vai num churrasco no final de semana e comeu um churrasco no final de semana, ou foi numa festa, comeu, o teu organismo vai lidar com aquilo e vai continuar funcionando. As pessoas pensam muito que a alimentação é exclusão. E, na verdade, a alimentação é inclusão. É você incluir mais coisas dentro do seu dia a dia para que você tenha esse equilíbrio. Para você que possa aproveitar as coisas ruins também. O que não pode comer é pacote todo dia. Só batata frita. Industrializados. Os industrializados têm muito componente químico. O nosso organismo não dá conta. Eu estava lendo sobre o miojo, eu fiquei assustado. É muito componente químico que você imagina. Tá lá o teu organismo todo bonito, todo feito para poder metabolizar tudo e você só botando porcaria para dentro. Só estragando, só desarmonizando. Aí chega uma hora que ele não aguenta. Aí as comorbidades vêm. Aí vem a resistência à insulina, aí vem a obesidade, né? Aí vem a inflamação. A obesidade nada mais é do que um quadro inflamatório muito grande. Entendeu? Então, se você continuar se inflamando, não tem como. Aí entra um processo nosso, né, do terapeuta. Porque eu até conversei isso com uma colega minha hoje, uma amiga minha, que ela estava falando, segurar a alimentação nesses tempos está difícil. Eu falei, a gente tem a impressão, isso é muito comum, inclusive com vícios, né, com compulsões, álcool, drogas. A pessoa ingere aquele alimento ruim por compulsão, porque aquilo gera a ele uma satisfação, né? Ele fica satisfeito momentaneamente, ele recebe aquela premiação ali e fica satisfeito. Só que os efeitos que aquela alimentação ruim vão causar, na verdade, elas vão potencializar o que já estava sendo. Então, eu estou estressado, aí eu vou lá, como uma lasanha, que é uma bomba. Na hora, nossa, ótimo, vou ficar com sono, né? Vou relaxar. Mas o efeito que aquele alimento vai causar no meu organismo, a médio prazo, ele vai aumentar o meu estresse, vai aumentar a minha fadiga, vai atrapalhar mais ainda o meu organismo a se recuperar desses problemas. O álcool, né? O álcool é exatamente a mesma coisa. A gente chega em casa do trabalho, estressado, acha que se tomar um copo de uísque sentado no sofá, vai resolver tudo, quando na verdade a gente está agravando o problema. Sim, sim. Tem uma série de... Na verdade, é muito complicado isso hoje, sabe? Porque eu vejo assim, saiu um estudo agora falando sobre alimentação na pandemia das crianças e a gente vê nitidamente os prejuízos que esse período vai causar e eu acho que ainda vai ter muita consequência desse período, tanto mental como físico, né? Que as pessoas mais ricas entraram para um quadro de obesidade e as pessoas mais pobres entraram para um quadro de desnutrição, porque não tinham a acessibilidade a esse processo. O alimento, eu trabalhei muito tempo com segurança alimentar também. E a segurança alimentar é exatamente isso. O brasileiro ele tem que ter a oportunidade de ter acesso à comida de qualidade. Quando isso tem um desequilíbrio, isso vai gerar consequências na saúde, na sociedade, em tudo isso. Então, eu trabalhei com populações muito pobres, que era um reflexo disso tudo, de não terem dinheiro para comer nada. Então, o alimento hoje é o centro de muitas coisas, das questões emocionais, das questões sociais, influencia... Não só pelo funcionamento da microbiota, mas também pelos próprios nutrientes que são necessários para desenvolver determinadas
determinados neurotransmissores e hormônios, né? Que a gente vai começar a falar agora. Assim, você precisa do triptofano que vem do alimento, não é produzido, precisa Na verdade, a gente trabalha o alimento, ele é um precursor desse funcionamento, né? Então, a gente tem alimentos, porque nada mais, o nosso organismo nada mais é do que uma grande bioquímica. São reações químicas que precisam ter a sua escala funcionando, a sua sequência funcionando. Então, você, através da alimentação, você dá os precursores disso, através do seu intestino, você metaboliza isso, e através do seu organismo, você transforma isso em energia, em antioxidantes. Então, esse processo de equilíbrio antioxidante também é muito importante. Então, o intestino íntegro, ele faz com que tudo isso funcione. Então, quando você tem uma pessoa com um estado de depressão, com um estado de ansiedade, primeiro a gente trabalha com esses precursores através dos alimentos, através também de um processo de antioxidantes e alimentos anti-inflamatórios, né, para poder equilibrar esse sistema de inflamação mesmo, essa inflamação de baixo grau que a gente falou no início, e para poder que essa síntese aconteça. E aconteça todo o tempo. A gente fala muito de envelhecimento, estresse oxidativo, que hoje está muito acelerado. Então, esse estresse oxidativo, ele atua diretamente nesse sentido. Na parte cerebral, a gente tem, na parte de energia nas mitocôndrias. Então, se isso estiver acelerado, todos esses sistemas vão estar integrados. Na verdade, a depressão e todas essas partes, essas comorbidades do cérebro, tudo tem muita bioquímica. O TDAH tem muita bioquímica. O TDAH é uma imaturidade de uma parte cerebral muito dependente de nutrientes como ômega 3, que a gente sempre falou, é a maior parte de DHA. Nosso cérebro é feito mesmo de gordura, mas é feito de gorduras boas. Então, a gente precisa dessas gorduras para a bainha de mielina, para a gente poder transmitir, para nossas sinapses funcionarem melhor, passar essas informações corretamente. Isso as pessoas de modo geral não sabem. 60% do cérebro é feito de gordura, né? E 20% é feito da gordura do ômega 3, né? Exatamente. A gente precisa das gorduras boas para que essa bainha de mielina faça esse transporte das sinapses corretamente. A gente trabalha muito com ômega, tem muitos estudos falando sobre o ômega 3, da importância dentro do TDAH, do autismo. O DHA é mais para a parte cerebral e o EPA é mais para a parte anti-inflamatória. E o profissional tem que saber como ele utiliza isso. Exatamente. Eu li até também um estudo que revela que, tipo assim, não é equilibrado o ômega 3 e o ômega 6, eram para ser equilibrados, né? Como tudo. E hoje em dia a proporção é de 1:15, né? No nosso corpo, na nossa alimentação convencional, a gente está completamente defasado de ômega 3. Desequilibrado, sim. Consome muita gordura ruim. É necessário a ingestão de. Eu acho que, assim, a minha opinião é que todo mundo deveria tentar tomar óleo de peixe, mas aí não vou falar isso porque eu não sou médico. Não precisa nem tomar óleo de peixe, não. Come sardinha, tá bom. Sardinha é barato, sardinha rica em ômega 3, sabe? Quanto os peixes menores, que são mais baratos, você pode incluir que tem menos contaminação de metais pesados. Sardinha, eu gosto muito, tilápia. Aqueles peixes menores têm menos contaminação de metais pesados, todos têm, tá? Mas tem menos. A gente vê muito no autismo, na síndrome de Down, um acúmulo desses metais pesados, como alumínio, que interfere diretamente na parte comportamental. O alumínio é tóxico, ele tende a se acumular no cérebro. E a gente hoje tem alumínio em tudo, né? Desodorante, latas. Então, isso fica muito presente, o alumínio dentro dos pacotes, que são forrados por alumínio, enfim. E é um metal que até hoje não se entende o que ele faz no organismo, né? Além da toxicidade, não se entende se ele teria alguma função benéfica, né?
Bom, eu não vi nenhum estudo com função benéfica. Então, é isso que eu tô falando, assim, até só hoje com toxicidade mesmo. não descobriu nenhuma função benéfica do alumínio para o organismo. Não, só acúmulo, e acúmulo interfere na parte hormonal também. Então, tem os plásticos que a gente usa demais hoje, que são disruptores endócrinos, que afetam muito essa parte hormonal. Enfim, a gente está cercado de muitas coisas tóxicas. Mas, é o que eu falo para os pacientes, conseguir controlar isso tudo, não 100% é difícil. Mas se você controlar as pequenas coisas, ter uma visão mais clara do que faz mal, do que faz bem, te proporciona fazer melhores opções, né? Então, alguém está perguntando assim, desintoxicação de metais pesados, tem como fazer. Tem vários produtos que hoje são quelantes desses metais pesados, eles se ligam a esses metais pesados e são excretados, como, por exemplo, coentro. Se você botar coentro na comida, você já está ajudando nesse processo de desintoxicação. Clorela também é bom, mas isso tudo tem que ser, isso tudo muito individual, né? A gente precisa, as coisas mais naturais, vocês podem influenciar, botar no dia a dia, que é muito mais fácil. O coentro eu uso muito para criança, para botar no azeite, para botar na comida. Isso é muito legal. Mas a gente consegue fazer essa parte de detoxificação. O que acontece é o seguinte, o nosso organismo é tão perfeito que ele consegue botar para fora essas toxinas. Tá? Ele tem um processo de detoxificação no fígado, onde ele transforma essas substâncias tóxicas em substâncias que são hidrossolúveis, que podem ser excretadas pelo suor, pela urina, então, pelas fezes, a gente tem um sistema de defesa. Só que o que acontece, primeiro, algumas pessoas têm predisposição a terem alterações nesse processo de detoxificação, né, como a gente vê no autismo, na síndrome de Down, então a gente tem uma tendência maior ao acúmulo. E o que acontece é que se você come numa frequência muito grande, você acaba esgotando esse processo de detoxificação. Então, quando você usa muito alguma coisa, com o passar dos anos, você acaba levando a uma fadiga desse órgão e um desgaste desse sistema de defesa que a gente tem. Aí você começa acumulando e oxidando e envelhecendo, porque na verdade o estresse oxidativo nada mais é do que um grande envelhecimento precoce. Então, a todo momento a gente está oxidando, a todo momento a gente está envelhecendo, mas ter um envelhecimento acelerado ou a oxidação acelerada é muito pior. Quando você vê que as pessoas hoje, o desenvolvimento do Alzheimer está muito presente, porque as pessoas estão oxidando mais. Existe uma grande oxidação cerebral, que os estudos ainda precisam concluir mais de onde vem essa grande oxidação. Na síndrome de Down, a gente tem um desequilíbrio mesmo genético das enzimas antioxidantes, mas na população em geral, eu acho que é o estilo de vida que vem acelerando todo esse processo. E não é só, aí no caso é tudo, aí são todas as percepções da pessoa também, não só a questão da alimentação. Uma coisa que eu falo, isso aí que você falou, funciona para o organismo, funciona exatamente da mesma forma para a psique. Quer dizer, você precisa equilibrar as janelas, como diz o Augusto Cury, né? As janelas killer e as janelas light. Você precisa ter mais volume de janelas light. Quer dizer, você precisa ter mais felicidade, mais momentos felizes de descontração do que momentos estressantes. Porque se você ficar com um déficit de momentos felizes, o estresse vence e você passa a ter o estresse crônico. Aí você também aumenta, você desregula o seu organismo inteiro, porque a psique manda no cérebro e o cérebro acaba desregulando quimicamente o organismo, e você entra no estresse oxidativo do mesmo jeito, envelhece e tem doenças degenerativas também. Então, é tudo uma coisa só, né? Tudo é uma coisa só. E quando a gente também está num estado que hoje a gente está de muito estresse, o estresse leva muito a esse processo, sabe? O estresse leva a um processo de... a gente acelera essa oxidação,
esse desequilíbrio do nosso metabolismo, porque o estresse é um grande responsável disso tudo. O que eu acho que é importante é que eu vejo também é que as pessoas acham que entendem muito de alimentação, acham que sabem comer, acham que... E, na verdade, eu acho que elas sabem pouco. Porque quando a pessoa tem a informação de qualidade, ela consegue fazer boas escolhas. É isso que eu trabalho muito no consultório. Você está tendo a informação de qualidade para o teu organismo através da avaliação. E você, quando for ao supermercado, você vai saber escolher o que é bom e o que é ruim. Se você escolher o que é ruim, você está escolhendo conscientemente. A grande chave dessa história é você ter consciência para fazer boas escolhas. Tem uma área da nutrição que se chama nutrição comportamental, que trabalha muito essa parte da consciência dentro da alimentação, né? Você está consciente do que aquela alimentação te traz de bom e de ruim, para você ter essa parte, essa decisão, né? E tentar equilibrar essa decisão. Não é para se sentir culpado, mas é ter a consciência da importância dentro do seu organismo desse processo. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que trabalha isso muito com adolescentes. Porque os adolescentes, eles acabam se sentindo muito livres para fazerem o que querem. E é uma época muito... eu trabalho com poucos adolescentes, né? Mas os adolescentes, essa minha amiga trabalha muito com a nutrição comportamental com os adolescentes, para eles entenderem o que significa a alimentação dentro desse processo e não acharem que podem tudo, como faz parte da adolescência, a gente achar que pode fazer tudo e que não tem consequência. Mas o que a gente vê é que cada vez mais jovens estão doentes e cada vez mais jovens estão com essa deficiência de formação de neurotransmissores, cada vez mais jovens com obesidade, compulsão, é um ciclo vicioso e que tem consequências, né? Que você fez uma série aí sobre suicídio, dessa imagem corporal, como isso é ruim. Isso acontece também na síndrome de Down, a gente tem uma correlação genética também com a obesidade, né? Então a gente trabalha muito isso na síndrome de Down, porque tem todo um sistema da expressão dos genes, né, que desequilibra esse processo, mas essa identidade corporal que acontece muito na adolescência, ela influencia demais nessa parte comportamental, né? Isso, e fica, né, registrado na personalidade. Eu me lembro que você falou sobre as doenças autoimunes, quando a gente... Eu queria falar do glúten. Ah, sim. Vamos falar do glúten. Então, o glúten ele é um dos causadores da doença celíaca, né? Ou é o causador? Não, o que acontece? A doença celíaca é uma coisa, ele pode ser genética, eles têm um gene para a doença celíaca, pode desenvolver essa doença celíaca, e, na verdade, o glúten, ele hoje tem estudos que falam não é resistência ao glúten, não. Na verdade, é a intolerância ao glúten não celíaca. Você não tem a doença celíaca, mas você não consegue tolerar, você não consegue digerir. E esse glúten causa uma série de alterações. Primeiro, ele causa alteração da permeabilidade intestinal. Ele desfaz as junções do intestino, deixando aquele intestino mais permeável. E quando essa proteína do glúten ela passa para dentro do nosso corpo, ela pode se ligar a uns receptores opioides e causar alterações comportamentais também. Fora que, quando você causa permeabilidade intestinal, o teu organismo, o teu sistema de defesa, ele reage àqueles metabólitos que estão entrando no teu corpo e eles acabam produzindo mais defesa para isso. Então, existe um desequilíbrio nesse sistema de defesa que muitas vezes pode desencadear doenças autoimunes,
que é quando o teu sistema de defesa acaba atacando suas próprias células. Né? Então, esse desequilíbrio desse sistema imune pode ser proporcionado muitas vezes por essa permeabilidade intestinal e o glúten tem muita relação com essa permeabilidade intestinal. Entendi. Muitas pessoas acham, isso é uma história, né, que se conta, que hoje o glúten não é mais o glúten de Jesus. Porque lá na época de Jesus, o glúten, era uma proteína. Só que ele foi modificado geneticamente para aumentar a produção. E essas modificações genéticas foram se tornando pouco apropriadas para a gente. Difícil de gestão para o ser humano. E isso começou a evoluir, porque o glúten nada mais é o que dá a maciez ao pão, ele cresce aquela massa. Né? Ele faz aquela elasticidade. Só que essas proteínas, a gente não consegue quebrar elas em moléculas grandes, elas são moléculas como se fossem colares de pérolas, que têm substâncias que a gente não consegue reconhecer, e essas substâncias acabam interferindo na permeabilidade intestinal e formando imunocomplexos, que o nosso organismo acaba não reconhecendo, e começa a produzir defesa contra isso. E acaba, geralmente, é um grande desequilíbrio no nosso sistema de defesa e pode gerar, sim, doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto. É uma série de consequências que a gente tem. Aí você vai me perguntar assim, Luciana, todo mundo tem que tirar o glúten? Não é que todo mundo tem que tirar o glúten. Mas, por exemplo, no caso do autismo, a gente retira essas proteínas alergênicas por causa dessa predisposição ao processo inflamatório. Essas pessoas que têm reações, por exemplo, quando eu como glúten ou bebo cerveja ou alguma coisa como uma pessoa normal, eu sinto dor de cabeça, eu sinto distensão abdominal, eu sinto que eu não consigo digerir bem aquela proteína. Mas eu consigo lidar com isso. Agora, tem pessoas que realmente têm alterações de comportamento, alterações de digestão, que se sentem mal, dor de cabeça constante, e podem até vir a desenvolver a doença celíaca, porque você começa a ter o teu organismo produzindo defesa contra essa proteína. É complexo. É assunto aí para... Tem uma avaliação individualizada, né? Cada assunto desse merecia pelo menos 1 hora de live. A substituição do glúten, gente, tem uma pessoa que falou que eu estou lendo aos poucos esses comentários, mas para mim não está passando. As pessoas acham que é difícil, que essa é uma dieta restritiva. O que acontece? A gente tem uma cultura que faz com que a gente consuma muito glúten. Por exemplo, é o pão no café da manhã, é o macarrão na hora do almoço, é o bolo no café da tarde, é o sanduíche de noite, porque vai lanchar, ou na ceia come alguma coisa. Então, ter essa cultura, as pessoas acham que é muito difícil substituir, certo? Mas substituir, hoje a gente tem muitas farinhas que podem ser substituídas, tem muitas receitas, tem muitos produtos sem glúten para vender. Antigamente, uma pessoa que tinha problema com glúten ficava desesperado, mas hoje o mercado tem muitas alternativas. Não tem alternativas prontas. Né? Não dá para você comprar o pão na padaria. Você vai substituindo aos poucos até tirar, ou porque a gente faz um processo de transição no acompanhamento, né? A gente vai inserindo receitas e, de acordo com a aceitação, você vai inserindo aquilo no teu dia a dia. Não necessariamente precisa comer o pão francês ou comer o biscoito. Biscoito, eu nunca vi tanta criança na vida comer biscoito. Parece que tem é muito biscoito. É biscoito recheado, biscoito... É tudo isso. Aí fica difícil. Mas é possível, é bem possível. Eu acho interessante, tipo assim, você vê, já há muito tempo isso acontece, né? Você pega, até em revista de saúde ou revista científica, você pega e tem lá assim, doutor tal disse que você não pode comer mais esses alimentos de jeito nenhum. Aí a pessoa passa a achar que não, quando você vai ver, o cara vende, ele está ligado num outro site que vende uma determinada substância para vender. Você até me chamou a atenção disso em relação às pesquisas, né? Ver se não tem um laboratório patrocinando a pesquisa. Tem muito mais pesquisas, você tem que avaliar, tem muito viés também.
determinadas metodologias, não avaliam grupos homogêneos. Então, isso é muito difícil. O então, glúten... Assim, chamar atenção só para isso. Assim, quando deixar você... claro aqui. Oi, deixa eu só... Não, queria deixar claro o seguinte. Chamar atenção só para isso. Quando vocês verem essas coisas, assim, essas dietas, sugestões de alimento, ou sugestões de não se alimentar de determinada coisa, nunca vá direto à execução daquilo ali. Procure pesquisar mais, falar com uma pessoa que não esteja envolvida naquela pesquisa, naquela propaganda, para entender realmente o que é aquilo. E deixa eu te dizer uma coisa, que para a gente ficar bem claro até aqui na live, que nós temos a individualidade bioquímica. Claro. Nós somos indivíduos. Nada serve para todo mundo. Perfeito. Cada um tem o seu metabolismo, cada um tem o seu hábito alimentar. Perfeito. Então, não existe alimento vilão. Existe aquele alimento que não faz bem para você, para o seu metabolismo. Então, é muito importante vocês procurarem profissionais que se você tiver um quadro que está te incomodando, que você não está se sentindo bem, comendo isso, má digestão, procura um profissional, pode ser um nutricionista, Exatamente. pode ser um médico, Exatamente. que vai investigar através dos exames bioquímicos, da avaliação Perfeito. clínica, o que Perfeito. você está precisando. Isso porque serve se para você tudo, não né? sabe fazer o que todo mundo faz, você não vai ter resultado. Assim, toda informação é somente uma informação. Quem vai dizer para você o que você tem que fazer é o médico que vai te avaliar. Isso é importantíssimo as pessoas terem essa consciência. Não pode pegar uma dieta na internet, vou fazer isso aqui porque emagrece. Não é assim que funciona. Não tem isso. Tem algumas, tem regras gerais, né? Que todos sabem, né? De comer legumes, verduras e frutas, a gente tem que comer menos industrializados, mas isso deve ser investigado com exames bioquímicos e com a avaliação clínica do profissional, para você fazer o cruzamento desses dados e avaliar o que está acontecendo com o teu organismo. Isso é muito importante, porque senão fica o samba do crioulo doido. Aí até desmerece determinados protocolos. Fiz isso, não funcionou. Isso não funciona. Aquilo não funciona. Não funciona para quem? Pode não ter funcionado para você, mas no metabolismo digital, e eu falo muito para meus pacientes, funciona para quem faz. Se você fizer o protocolo corretamente, vai funcionar para você. Mas você tem que fazer. Isso é interessante. Fazer igual dá trabalho. As pessoas que querem tudo pronto. Então, é isso que eu ia falar. Isso está relacionado com o que você falou antes. Você, eu não posso comer glúten, né? Vamos supor, glúten me causa uma reação e até comportamental. Eu não vou conseguir parar de comer o glúten de uma hora para outra. E eu não vou tomar essa decisão sozinho. Eu vou consultar um médico. Ele vai me instruir e ele vai falar, olha só, a gente vai substituir, ele vai dizer o prazo daquela substituição, quanto tempo vai levar. Ele que vai determinar tudo isso, porque ele estudou para isso. E outra coisa também que eu vejo muito, muito na minha prática clínica. Dieta de proteína. A pessoa resolve, não vou mais comer carboidrato. É impossível isso. Aí depois está todo desnutrido. Não, o que eu vejo muito na minha prática clínica é o seguinte. As pessoas querem as soluções rápidas. Eu também quero, gente. Eu também queria. Todo mundo quer. Não é porque eu sou nutricionista que eu não quero uma pílula lá para perder os 5 quilos que a gente sempre tem a mais. Mas isso não existe fórmula mágica. Não existe. Não existe se você perde peso muito rapidamente, isso pode causar um desequilíbrio, depois pode causar uma compulsão, depois que você vai ficar com uma restrição muito grande, depois você vai querer sair comendo tudo. Tem que fazer as coisas equilibradas. E outra coisa que é muito importante, que eu vejo muito, suplementação não é alimentação. A alimentação, ela é simbiótica. Por exemplo, dentro de uma fruta, tem vários nutrientes que interagem e são mais biodisponíveis. Quando você toma uma cápsula, se você tem um nutriente na cápsula, ele não tem a mesma biodisponibilidade que tem numa fruta. São diferentes.
Eu vejo muita gente baseando em suplementação. Ah, eu tomo isso, ah, eu tomo aquilo outro, eu tomo aquilo. E às vezes só come porcaria e está cheio de suplementação. Não adianta nada. Porque o organismo não está absorvendo aquela suplementação. Num processo. Porque para a suplementação, o organismo tem que estar pronto para metabolizar aquele micronutriente. Então, não adianta sair comprando, vai para os Estados Unidos ou vai na farmácia, compra um monte de suplemento e começa a tomar. E não faz nenhum sentido isso. Você tem que ter uma prescrição individualizada e organizar a alimentação. Né? A alimentação mais natural, mais simples. Não é sair para o mundo verde ou para o biomundo comprar um monte de farinha, disso, daquilo outro, que dá bicho no armário e ninguém faz. Então, compra o simples, o trivial, os grupos alimentares. Grupos das leguminosas, grupo dos cereais, grupo dos legumes, grupo das proteínas e das frutas. Pronto! E isso você vê na feira, você vê na fruta da época, que é mais barata, sabe? Isso que vai manter o teu equilíbrio. Não precisa dizer que comer bem é comer caro. Não existe isso. Não, é verdade. Comer bem existe tudo na natureza. Eu conversei uma vez com um nutricionista norte-americano e o cara falou, Aníbal, vocês têm que comer 5 frutas por dia. Ele falou, cara, tem que comer 5, se você não come 5 porções de fruta por dia, você tem que suplementar. Depende para quem. Você tem que ver como é que se está. Não pode ser uma regra. Existem recomendações universais, né? Dessa composição de nutrientes que você precisa de acordo com a faixa etária, com o peso, com a idade, que vão subsidiar esse funcionamento. Mas é tudo um equilíbrio. Pode ser que você coma mais fruta num dia, menos fruta no outro. O mais importante, Aníbal, para a gente deixar bem claro para o pessoal, desembalar menos e descascar mais. Com certeza. A gente está comendo muito industrializado. É mais prático, é mais fácil, mas está contribuindo para essa desordem metabólica que está tendo consequência nas gerações futuras. Porque a gente já tem estudos correlacionando o estilo de vida com os pais com as comorbidades associadas dos filhos. E uma coisa que as pessoas não se dão conta, assim, é muito difícil para o cidadão comum se dar conta disso, mas isso tem um impacto social. Não estou falando só de obesidade, não estou falando de transtornos mentais sociais, inclusive violência. Sim. É um conjunto. A alimentação, na verdade, é um grande pilar do nosso funcionamento. A alimentação, inclusive a alimentação tem a parte social muito grande, né? Você não só come a comida, você socializa, você conversa, você interage. Então tem toda essa parte que não é só o comer, o comer é mais amplo, né? Você também é preenchido com todas essas emoções e almoço de família, enfim. Lu, isso. Deixa eu te dizer, eu vou querer fazer outra live para a gente falar. Então, eu queria falar de uma coisa que está muito, assim, eu vejo muito lá fora, nos Estados Unidos, o pessoal falando muito, né, que é do GABA. Sim. Eu peguei a comentar com você, eu queria falar sobre essa suplementação e aí também falar sobre triptofano. A suplementação do GABA não é de nutricionista, é de médico. A nutricionista ela só pode prescrever os precursores da formação do GABA. Isso. Não, mas é aí que eu quero chegar mesmo. Até porque as práticas respiratórias que eu ensino, elas também podem estimular a produção de GABA através da musculatura abdominal, através do exercício da musculatura abdominal. Isso é uma coisa que eu gostaria de conversar com você. E também marcamos. Também falar, eu tinha falado do GABA, tinha falado do triptofano e da tirosina, né? Para a gente conversar sobre esses 3. E da melatonina, né? Para a gente conversar sobre esses quatro elementos. Eu queria só convidar o teu público
no dia 29, eu vou fazer uma live com um profissional de cirurgia plástica, né? Também amigo meu, e a gente vai falar sobre transtornos mentais ligados à cirurgia plástica. E eu também vou fazer essa, eu queria até te convidar para você participar, se fosse possível. Eu vou conversar com uma psicóloga canadense. Eu participo se ele fizesse uns botox, assim, melhorar assim. Então, eu vou conversar com uma psicóloga canadense, ela até pediu para não fazer live, porque o português dela é ruim. Ela falou, Aníbal, a gente grava, depois você edita e bota no ar. Ela trabalha... Por que eu estou falando do seu público? Porque ela trabalha justamente com a mesma coisa que você. A especialização dela são principalmente autismo, né? O espectro autismo. Mas ela também trabalha com Down, TDAH. Legal. E assim, a gente vai falar sobre educação emocional para essas crianças. Vai falar sobre comportamento, né? Que no caso ela usa o cognitivo comportamental, que eu também fiz, mas fiz para adultos. Aí essa também, eu gostaria que de repente você participasse, ou pelo menos como vai ser um vídeo gravado, e você de repente fazer sugestões de assunto para a gente conversar com ela, interagir. Ela, tenho certeza que ela também vai gostar de conhecer você. Ótimo. Tô dentro aí. Quanto mais informação de qualidade a gente levar, é melhor. Porque eu acredito muito que a gente é uma referência, se torna uma referência de informação de qualidade e que ajuda muitas pessoas, até inclusive para procurar profissionais, para investigar o que de repente se identificou no que a gente falou na live. Eu acho muito importante. Eu gosto muito de fazer live, inclusive amanhã vou fazer uma live sobre seletividade alimentar no autismo, com uma mãe lá dos Estados Unidos também. Tinha até uma moça aí perguntando, né, que o neto dela, o filho dela era seletivo, né? Amanhã eu vou fazer essa live. A seletividade engloba muitos aspectos sensoriais também, muito presentes no autismo, né? E a gente vai falar sobre o que é seletividade, o que é dificuldade alimentar. Muitas pessoas confundem o que é comportamental, o que é orgânico. As pessoas confundem muito esse processo, o que é familiar, como essa família lida com a alimentação. Acha que é seletivo e, na verdade, engloba vários aspectos, como falta de apresentação dos alimentos, cansaço mesmo, que é difícil, eu sei, eu tenho 2 filhos. É difícil você manter essa rotina de educação nutricional. Eu acho que é essa a base. Educação nutricional em casa, e é difícil, é como se nós fôssemos grandes professores dos nossos filhos, né? É muito difícil e tem que saber a dose certa, né? De até onde você limita, até onde você permite esse balanço. É bem difícil de acertar. Mandar um beijo para a doutora Natália, para a Fabi, que está aqui. Obrigado pela presença de vocês. Doutora Natália, qualquer dia eu vou fazer uma live, a gente vai fazer uma live junto também, falando sobre essa parte do autismo. Ela é médica e sempre muito bom fazer live e trazer informação de qualidade para todo mundo. Que é o nosso propósito, né? O nosso propósito é ajudar. O nosso propósito é ajudar as pessoas. Tá bom. Tá certo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, por ter participado comigo dessa live. Eu fiquei encantado com a sua flexibilidade para me atender e com a sua disponibilidade. Tem tanto tempo de amizade aí nesse mundo, né? A vida nos proporciona esses encontros e reencontros. Verdade. Um beijo grande. Fica com Deus. Beijo para todo mundo. Tchau, Obrigado a todos. Tá? Tchau, tchau.